O que é carícia do ponto de vista da análise transacional? Carícia é todo sinal de atenção e reconhecimento. Todo ser humano, sem exceção, precisa de carícias para sobreviver. O Roberto Chiniachik tem um livro muito legal chamado A Carícia Essencial. É um livro baseado na análise transacional. Roberto Chiniachik é um psiquiatra, escritor famoso aqui no Brasil, e ele foi um dos primeiros analistas transacionais aqui no nosso país. A maioria das carícias que nós recebemos na infância são negativas. Esse é o nosso sistema cultural. A criança, por exemplo, leva muito mais bronca do que carinho. Nós tendemos a reproduzir na vida adulta o mesmo padrão de carícias que nós recebemos na infância. Se a maioria de nós recebeu muito mais carícias negativas do que positivas na infância, e nós tendemos a reproduzir na vida adulta o padrão de carícias que nós recebemos na infância, que conclusão que vocês tiram? Na vida adulta, nós vamos procurar reproduzir nos nossos relacionamentos o mesmo padrão de carícias negativas que nós tínhamos quando éramos crianças. Por isso que a maioria dos relacionamentos humanos não é a maravilha que a gente gostaria. Isso é inconsciente, não é que as pessoas fazem isso de propósito. Quando uma pessoa não consegue obter carícias positivas, que são muito mais gostosas, automaticamente ele já busca carícias negativas. Por quê? Porque nós conseguimos sobreviver com carícias negativas. Mas sem carícias, nós morremos. Nós preferimos viver com carícias negativas a viver sem carícias. Uma pessoa sem carícias provavelmente vai morrer cedo. Por quê? Porque o sistema imunológico, o sistema nervoso, tudo começa a funcionar mal. Nós precisamos de carícias, mesmo que sejam carícias de má qualidade. Por esse motivo que os relacionamentos humanos são tão complicados. Porque nós tendemos a ser agressivos ou tendemos a nos colocar no papel de vítima para receber as carícias de lástima. Oh, coitadinho, você está doente mesmo. Puxa, como você está sofrendo. Nossa, a vida deve estar sendo muito difícil para você. Ou, seu burro, seu idiota, e a pessoa, às vezes, prefere se manter naquele relacionamento. Por quê? Porque ele está recebendo o mesmo tipo de carícias negativas que recebia na infância. Pessoas que chegam na consulta, pressão 20 por 12, doutor, sabe o que é? Eu esqueci de tomar os comprimidos nos últimos 3 dias. O que uma pessoa dessas quer escutar? Uma bronca. Por quê? Porque quando você dá uma bronca nele, ele se sente reconhecido. Ele está vivo, olha, ele está me dando uma bronca, eu sou importante para ele. É uma carícia negativa, uma bronca é uma carícia negativa. Mas melhor uma bronca do que a indiferença total. Se esse paciente eu não der bronca nenhuma, ele falar, eu estou há 3 dias sem tomar o remédio, pressão 20 por 12, e eu não falar nada, ele vai reclamar na gerência, vai fazer uma ouvidoria, porque eu não fui atencioso com ele. Mas se eu der uma bela de uma bronca nele, ele vai sair daqui e vai falar, esse doutor Roy é bom. Eu estou errado mesmo, eu sei que eu estou errado, mas pelo menos eu levei uma bronca. E essa é a psicologia humana. Então, no caso, exemplo, ele está com uma diabetes muito descompensada, já está com um problema ocular grave, porém, na cabeça dele, provavelmente ele nunca fez terapia, na cabeça dele, pelo menos alguém vai ter pena de mim e vai reconhecer o quanto eu sofro nessa vida. Melhor isso do que nada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre feminicídio. Mas feminicídio é uma coisa muito grotesca. Então vamos ser mais realistas. Não precisa ser feminicídio. Violência contra a mulher. Gente, por que tantas mulheres
se mantém dentro de relacionamentos completamente abusivos. Na frase da minha professora, sempre pense primeiro em termos de carência. A nossa cultura não é de agora, é de séculos. Como a mulher foi acostumada a sobreviver, não vou nem dizer viver, a sobreviver na sociedade. Em algumas sociedades, hoje, principalmente no Oriente, isso ainda é muito comum. A mulher serve basicamente na cabeça dessa cultura para fazer o quê? Reproduzir e servir o marido. Muitas dessas mulheres cresceram em ambientes em que o padrão de troca de carícias era do tipo negativo. E quando era positivo, era do tipo condicional positivo. Lembre-se, nós temos as carícias positivas incondicionais, as carícias positivas condicionais, as carícias negativas incondicionais e as carícias negativas condicionais. Vou dar um exemplo de carícia positiva incondicional, o que todo mundo sonha em ouvir depois de chegar em casa. Como eu te amo, como você é importante na minha vida. Isso é uma carícia positiva incondicional. Ela é muito difícil de ser encontrada no mercado. Você precisa suar muito para encontrar uma carícia positiva incondicional. Carícia positiva condicional. Belo trabalho. Nossa, como você tá bonita. Carícia positiva condicional. E foi esse o tipo de carícia positiva condicional que as mulheres, ao longo da cultura, foram submetidas. Não é você como você é inteligente, como você está bonita, como você é charmosa, como você é isso ou aquilo, ou seja, é uma carícia positiva condicional, mas é cruel, porque ela sabe que para receber esse sinal de atenção, entre aspas, positivo, ela tem que estar bonita, né? Magra, elegante, cheirosa. Como você cozinha bem. Dificilmente uma mulher cresceu na nossa cultura ouvindo como você é uma excelente profissional. Hoje em dia talvez tenha mais disso, mas nossa geração para trás esquece. Para você receber carícias, você tem que ser bonita, cozinhar bem, cuidar bem dos filhos e, infelizmente, isso é a carícia positiva condicional, mas a maioria das carícias que essas mulheres receberam foram carícias negativas, muitas das quais incondicionais. Sua burra, você não serve para nada. Você só vai sobreviver se você encontrar um marido para casar com você. Olha, hein? Você tem que fazer tudo o que o marido quer, tá? Eles vão querer coisas muitas vezes meio absurdas. Então, se submeta a isso. E os homens, por outro lado, foram criados com um tipo de carícia. Olha, você tem que ser macho, hein? Na lua de mel, você já mostra quem manda. Se não mostrar na lua de mel, eu já escutei isso, meu amigo. Olha, você vai casar, é na lua de mel que você vai mostrar isso. Se você perder a oportunidade e não for na lua de mel, ela vai pagar em você pro resto da vida. Então, já na lua de mel, mostra que quem manda é você. E ainda achavam que o marido ser grosseiro era um sinal de masculinidade. Nós fomos criados numa sociedade em que o homem foi criado para viver num padrão de carícias do tipo, eu sou machão, eu sou o que manda na casa, eu tenho que mostrar força, eu tenho que mandar, senão ela vai achar que eu sou um frouxo. E a mulher, criada num ambiente de carícias do tipo, para eu ser feminina, eu tenho que ser delicada, eu tenho que ser passiva, eu tenho que fazer tudo para o meu marido ser feliz. Eu tenho que isso e aquilo. Juntando
as duas bombas atômicas, seria um milagre não ter feminicídio. Seria um milagre não ter violência doméstica. Seria um milagre a mulher não ser humilhada, violentada, abusada, não só sexualmente, mas emocionalmente também. Qual é a solução para isso? Vocês são as apóstolas da análise transacional. Cabe a vocês e a nós profissionais de saúde, eu estou falando brincando, mas somos nós que temos que, trabalho de formiguinha, criar um ambiente, principalmente no nosso entorno, de padrão de troca de carícias positiva. Então, se meu filho faz uma lição de casa mal feita, aí entra uma carícia negativa adequada. Filho, a sua lição de casa está muito ruim. Você vai precisar repetir essa lição de casa. Você não vai assistir televisão agora. Você vai repetir a lição de casa. Eu quero ver. É uma carícia negativa? É. Mas ela é condicional e adequada. Eu não estou falando para o meu filho, seu burro, você não está vendo que lição de casa porca você está fazendo? Não, eu não estou atingindo a pessoa, eu estou mostrando a circunstância. Olha, filho, você é inteligente, você é muito capaz de fazer coisas boas, mas a sua lição de casa está ruim. Carícia negativa adequada. Nós temos que começar a criar no nosso entorno um ambiente de troca de carícias positivas. Um grande analista transacional que viveu 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo, foi levado para a cruz porque ele ensinou isso. Então, o trabalho não é fácil. Você lutar contra a cultura vigente não é. Começa na sua casa, como você trata a si mesmo, a pessoa que está com você e os seus filhos. Qual foi a última vez que você se lembra que você falou para uma pessoa, pode ser amigo, pode ser marido, esposa, filho, eu gosto de você do jeito que você é, eu sinto prazer em estar com você. Então, isso é troca de carícia positiva. Extremamente raro na nossa cultura. Um analista transacional chamado Claude Steiner, ele escreveu um livro, e esse livro fez muito sucesso na época, e ele disse que existe um mito na sociedade que é como se fosse uma bruxa que tivesse disseminado esse mito. É o mito de que carícias negativas são baratas e carícias positivas são muito caras. Então as pessoas acreditam que, no caso delas, elas não vão conseguir carícias positivas. Elas não estão à altura de conseguir carícias positivas. Então eu vou me submeter a qualquer relacionamento mesmo, porque eu já sei o que eu vou receber, é previsível. Eu já estou acostumado, a vida inteira eu recebi esse tipo de tratamento, mas pelo menos eu estou casado, eu estou com uma pessoa e eu vou apanhar, mas eu também apanhava na infância. Então, vai estar tudo igual, eu já sei como é a vida. Nós não podemos aceitar esse padrão de troca de carícia. Mas está muito longe do ideal, porque as mulheres ainda não aprenderam, assim como os homens, a buscar relações autênticas de intimidade em que a troca de carícias seja positiva. É importante que eu saiba, se eu sou homem, se eu sou mulher, que eu posso escolher coisas melhores. Eu não preciso me manter escravo de uma cultura que diz: Roy, você só merece isso. Não tenta pensar mais do que isso, que você não vai conseguir, porque você não merece. Eu posso ter consciência de que eu tenho direito a uma coisa de boa qualidade.
carícias estão muito ligadas ao padrão de comunicação. Se eu não aprender os princípios da comunicação não violenta, por mais que eu queira trocar carícias positivas, eu não consigo. Porque o meu padrão de linguagem está viciado. Quando eu mal perceber, eu já te chamei de burra. É medular, sabe? Reflexo medular não passa pelo cérebro. Nós só conseguimos fazer o mal ao próximo se nós estivermos em não oquidade, usando a linguagem da análise transacional. Isso que vocês receberam, que chama o egograma, que foi um instrumento criado por um psicólogo norte-americano chamado John Dewey, um analista transacional, ele, de uma maneira muito simples e ilustrativa, ele nos mostra como mudar a energia, a distribuição da energia dos nossos estados de ego para nós termos uma saúde mental mais produtiva. Então, olhando para o meu comportamento, por exemplo, se eu sou uma pessoa violenta, que gosto de agredir minha esposa, qual é o estado de ego mais pronunciado dentro de mim? É o pai crítico negativo. E eu tenho uma esposa que se submete a isso. Ela não se rebela. Qual é o estado de ego predominante nela? Criança adaptada, submissa, não ok. Como eu posso trabalhar do ponto de vista da análise transacional para melhorar essa relação? Primeiro, os dois têm que estar a fim de fazer a terapia, né? Porque senão eles normalmente estarão abertos a ouvir isso. Mas eu preciso, no caso do marido que está com o pai crítico negativo lá em cima, eu preciso aumentar a energia do pai nutridor positivo. Então, ao invés de ele ser pai crítico negativo, ele vai começar a trabalhar mais o estado de ego pai nutridor positivo. A mulher que está com uma criança adaptada à submissa negativa lá em cima, eu preciso fazer com que ela trabalhe mais o pai crítico positivo dela, para pôr limites. Automaticamente, quando você energiza um estado de ego, você tira energia de outro. Então, aumentou a criança livre, diminuiu a criança adaptada à submissa não ok. Tá? Não é mágica isso. Isso é ciência, é psicologia.